Olá, como vão vocês? Espero que tenham tido uma boa semana, que tenham estudado bastante. Vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geografia. Vamos estudar o nosso tema é alfabetização cartográfica, né? Durante essa aula nós vamos aprender sobre os mapas, como a gente deve usar, quais são os elementos que a gente tem que ter conhecimento no mapa, que é para poder entender o que a gente está lendo, né? E dessa forma a gente compreender as representações que esses mapas trazem, as informações que esses mapas trazem do espaço onde a gente vive, certo? Nós vivemos num espaço que é representado muitas vezes em gráficos, tabelas e mapas. Nós temos os mapas políticos, nós temos os mapas temáticos. Então nós vamos entender um pouco disso. Na aula de hoje nós vamos falar mais especificamente sobre os elementos do mapa, ok? Vamos aprender ainda sobre a leitura deles, como é que a gente faz para ler esses mapas. Pois bem, representação do espaço. Sempre a gente quer representar alguma coisa, seja a nossa casa, a nossa cidade, o estado, o mundo. Qualquer local é fácil de ser representado através de uma figura, através de um desenho, de um croquis. E quando a gente faz isso, nós estamos representando o espaço que a gente vive. E cada forma de representação desse espaço, ela tem uma característica própria para isso. A forma de representação depende daquilo que a gente quer ler, naquilo que a gente está mostrando, né? O que é que você quer ler? O que é que você quer mostrar? Então, dependendo da resposta que você vai dar a essas perguntas, é que você determina como é que você vai representar o espaço que você vive. Então, observem bem, eu tenho aqui a planta de uma casa em que eu estou representando a casa de alguém por aí, certo? Está representando aí o salão, os quartos, né, a cozinha, banheiros, tudo bem representado aí. Quem chegar e pegar essa planta vai saber exatamente como é essa casa, ok? Observe que nessa representação também tem as medidas, que é para você ter noção das dimensões que você está olhando. Então essas informações são importantes em qualquer tipo de representação. Essa daqui é uma representação do tipo plana, né? Eu posso ter também uma representação tridimensional, como essa que eu estou mostrando aqui agora. Você tem uma noção melhor de como está ficando o desenvolvimento de uma casa. Não é a mesma planta, mas observe que essa forma de representar torna mais nítida. Então nós temos a forma plana de representação e temos a forma tridimensional ou espacial, como você queira chamar. Os mapas são representados também, esse é um mapa político, e aqui eu tenho o mapa dos continentes, que é o mapa mundi. Tem um mapa geral, o planisfério geral, e tem o mapa do estado de Sergipe, que é uma representação menor do espaço, certo? Com a divisão territorial dos seus municípios. Então essas são formas de representação do espaço que a gente tem para observar, ok? Pois bem, à medida que vamos vendo os mapas, vamos conhecendo os elementos desses mapas. Abro agora um planisfério político. O que é que eu tenho representado aqui? Eu tenho uma representação do planeta Terra em um planisfério. Nós sabemos que o nosso planeta ele tem uma representação esférica, levemente achatada nos polos, né? Então ela, nesse desenho ela foi planificada, por isso recebe o nome de planisfério. Por que político? Porque ele representa, mostra os nomes dos países do mundo, ok? Os mapas políticos indicam a divisão administrativa dos territórios que são que se realizam através de uma diferenciação de cores. Nós vamos aí uma seleção de cores para cada país, para cada dimensão, um tipo de cor diferente. A gente vai entender melhor essas cores quando a gente estudar a questão das legendas, ok? Temos aqui um mapa populacional.
Observe também que é utilizado bastante cores para mostrar a densidade demográfica do Brasil no ano 2000. Veja, nós temos aí lugares mais escuros, significa que a população é maior. Nos lugares mais claros, a população é menor. Então, o mapa populacional, como todos os mapas temáticos, representa os meios nos quais as variações espaciais na distribuição, composição, migração, crescimento das populações. Se eu tivesse aqui o mapa, por exemplo, de florestas, nós iríamos ver a variação das florestas, o nível de desmatamento das florestas. Então, cada mapa traz uma informação que é importante a gente conhecer. Esse caso aqui eu tenho o Nordeste físico. Nesse mapa nós vemos a representação dos rios, né? Nós temos aí uma legenda que vai dizer o que é que significa cada cor, a cor de cada linha. Então esse azulzinho traçados aí são rios. Então o mapa físico ele é desenvolvido para, usando diversas cores e tons, representar rios, oceanos, lagos, montanhas, planaltos, florestas e outros elementos geográficos. Cada cor dessa representa um elemento geográfico que está explicitado bem aqui nessa legenda aqui, ó. Vocês podem ver. E o globo, nós temos aqui o globo, que é uma das formas tridimensionais de representação da Terra. Quando eu mostrei lá a vocês, na planta da casa, aquela representação tridimensional, nós temos o globo terrestre, que é aquele globozinho que a gente usa, que é uma forma de tridimensão para representar o planeta Terra. Então nós temos aqui, pelo menos, 4 tipos de representação de forma de mapa. Nós temos o mapa político, que indica as divisões políticas e administrativas. Nós temos o mapa temático, que nesse caso eu usei o mapa populacional. Nós temos o mapa físico, que eu usei o mapa do Nordeste. E nós temos o globo. Em todos eles você vai encontrar, como está vendo aqui nesse quadrinho que eu estou circulando, você vai encontrar, deixa eu marcar melhor aqui para você entender. Bem aqui, ó, onde eu estou circulando aqui, ó. Legenda, ó. Essas legendas, ela vai mostrar o que cada cor dessa no mapa significa, certo? Então nós temos essa infinidade de informações que pode ser desenvolvida através da leitura dos mapas que a gente pode fazer, beleza? Elementos do mapa. Quais são os elementos que a gente vê nesse mapa que a gente pode já de início mostrar para vocês, para que vocês entendam o mapa, do que é que estamos falando principalmente. Então, o primeiro elemento que eu quero que vocês percebam é o título do mapa. Ó, o título do mapa é o que diz qual é o mapa que a gente está utilizando. Olha aqui onde eu estou marcando. Esse mapa é o quê? É um mapa político, ok? É um mapa político do Brasil. Ele mostra as divisões administrativas do Brasil. Ele mostra os estados, ó, Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Sergipe. Então ele mostra todos os estados brasileiros e os seus vizinhos. Tem o nome também dos vizinhos do Brasil, no caso Bolívia, Colômbia, Guiana, né? São vizinhos do Brasil que estão mostrados aqui nesse mapa político do Brasil. Temos também outra informação importante, que é essa aqui do cantinho, ó, que é a chamada Rosa dos Ventos. Olha ela aqui, ó. Para que serve a Rosa dos Ventos? Serve para a correta orientação no mapa. Você deve posicionar sabendo que essa setazinha está indicando que o norte fica para cima desse mapa. Então você posiciona o mapa apontando essa seta para o norte e você terá as direções corretas no mapa que você está estudando. Então a Rosa dos Ventos é uma informação muito importante para que você consiga fazer uma localização perfeita do mapa que você está estudando, daquilo que você está procurando no mapa, certo? Outra informação indispensável é essa aqui, ó, que nós chamamos de legenda. Aliás, nós chamamos de escala. Ó, essa escala aqui está dizendo o seguinte: como é que eu leio essa escala aqui? Eu leio o seguinte: ó, cada centímetro que eu pegando uma régua, se eu medir aqui nesse mapa 1 centímetro desse mapa, significa que ali tem 400 quilômetros. Dessa forma, você vai conseguir compreender a dimensão do mapa e a distância real entre um ponto e outro. Por exemplo, se eu medir daqui, daqui de Rio Branco até aqui Porto Velho, eu pegar uma régua e medir, eu terei aqui aproximadamente 1,5 centímetros.
Então eu posso dizer que a distância entre Rio Branco e Porto Velho em linha reta é de mais ou menos 600 quilômetros. Por que eu sei disso? Porque eu usei como informação a escala que o mapa me oferece, certo? 1 centímetro vale 400, 2 vale 800, 3 vai valer 1.200 e assim sucessivamente, ok? Então, a gente vai ter essa informação nesse mapa. E por último, o que é que nós temos aqui? A legenda. Ó, o que é que a legenda traz? A legenda ela traz as informações sobre o que está escrito no mapa. Se você seguir essa linha pontilhada aqui, ó, traço, ponto, significa que é limites internacionais. Aí eu venho aqui, ó, no Mato Grosso eu tenho, ó, traço, ponto. Então é o limite internacional entre o Brasil e a Bolívia. Bem aqui, ó, onde eu estou marcando com essa cor aqui, ó. Então aqui eu tenho de novo, ó, aqui em cima, por exemplo, aqui em cima no estado do Pará, eu tenho aqui, ó, traço, ponto, aqui eu tenho traço. São os limites internacionais entre o Brasil e o Suriname, o Brasil e a Guiana. Entenderam? E eu tenho traço, são mais afastados aqui, são os limites entre o estado. Como eu tenho aqui, ó, aqui no Pará, que eu fiz esse X agora, Pará, Amazonas. Olha que a divisão dos estados está marcada como 2 traços. Então, essa legenda serve para a gente entender as informações que estão escritas aí. Um quadrado maior com outro menorzinho dentro é a capital do país. No caso, eu tenho aqui, ó, Brasília. Ó, quadrado maior. E o quadradinho branco, só ele, é a capital dos estados. Eu tenho aqui a capital do Belém, que é a capital do Pará. Salvador, que é a capital da Bahia. Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Então, todas essas capitais são marcadas com esse quadrinho. É para essa informação que nós usamos a legenda do nosso mapa. Outros elementos importantes no mapa são as linhas, né? Se vocês observarem o mapa, ele vai estar todo cortado com linhas, né? Traçado com linhas. Essas linhas na horizontal, essas linhas significam que são medidas as latitudes. A linha principal, que é a linha de 0 graus que eu tenho aqui, é chamada de linha do Equador, certo? Aí daqui para frente, para cima, eu tenho as latitudes norte e daqui para baixo as latitudes sul. Lá em cima eu tenho o polo norte, cá embaixo eu tenho o polo sul, ok? Já observando nesse outro globo aqui, ó, nesse aqui agora, eu tenho as linhas verticais, certo? Essas linhas verticais medem as longitudes e são chamadas de meridianos, ok? Então esse meridiano pontilhado aqui, ele é chamado de meridiano de Greenwich e equivale a 0 graus. Esse paralelo aqui é o principal de 0 grau, que é chamado Equador. Então, recapitulando, as linhas horizontais são chamadas de paralelos e mede a latitude. As linhas verticais são chamadas de meridianos e mede a longitude, certo? Nós temos, nesse outro desenho aqui, algumas informações interessantes. Olha. Eu tenho a linha do Equador aqui no centro, né? Eu tenho o meridiano de Greenwich e eu tenho aqui 2 paralelos que são muito bem destacados nos mapas quando vocês pegam, que é o Trópico de Câncer, que fica 23 graus acima da linha do Equador, e o Trópico de Capricórnio, que fica 23 graus da linha do Equador para o sul, ok? Aqui no baixo, no mapa, nós temos o Círculo Polar Ártico e aqui acima o Círculo Polar Antártico. Olha, observe a informação bonita aqui. O dia polar dura 6 meses. Algumas cidades que ficam bem próximas do polo têm o chamado Sol da Meia-Noite, né? Que você chega à meia-noite do dia e ainda consegue ver o sol no horizonte do céu. Então, essas são informações importantes no mapa e elas servem para definir muitas coisas no mapa, inclusive o fuso horário, né, de cada país. Vocês devem saber que há uma diferença de horário entre os países. E essa diferença de horário ela é verificada através do posicionamento desses meridianos. A cada 15 graus de um meridiano para outro, a hora avança ou diminui 1 hora. A gente vai estudar isso melhor quando formos estudar um mapa de fuso horário. Ó.
Então aqui eu tenho de novo o meridiano de Greenwich, né, que eles aumentam para leste e diminuem para oeste. Orientação e localização. Como é que a gente faz isso? Eu já falei para vocês que existem esses dois paralelos, esse paralelo aqui, que é a linha do Equador, e esse meridiano aqui, que servem como base de referência para tudo. Acima da linha do Equador, nós temos o hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador, o hemisfério sul. Né? Nós temos aqui à direita o leste, à esquerda o oeste. Ok? Isso dividido pelo meridiano de Greenwich. Ok? Tenho também aqui para vocês observarem uma informação interessante no mapa que ajuda na orientação e localização, é a rosa dos ventos. Nós temos norte, sul, leste, oeste, bem definido nessa rosa dos ventos. Então, quando a gente pega um mapa com o auxílio da rosa dos ventos, nós conseguimos nos orientar e nos localizar em qualquer posição. Se vocês pegarem o mapa do estado de Sergipe, por exemplo, posicionar a rosa dos ventos regularmente no centro do mapa, vocês irão observar que a cidade nossa aqui, Monte Alegre de Sergipe, ela vai ficar a noroeste do nosso estado. Fica nessa posição aqui, ó, noroeste. Então, norte, entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste. Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. Entre o oeste e o sul, sudoeste. E existe também as orientações, posicionamentos, né, entre eles, entre o norte e o nordeste, que a gente tem o norte e nordeste, né, e assim sucessivamente, entre o norte e o noroeste, nós temos o norte e noroeste, e assim vai, e cada uma tem a sua intermediária, para que a gente possa nos orientar melhor e nos localizar. Então, é importante que vocês tenham conhecimento disso. Posicionar o mapa na maneira correta, certo? Em que o norte fique posicionado a essa indicação do norte, fique posicionado para o norte, polo norte da Terra, e você vai conseguir se orientar, marcar o lugar que você vive, né? A gente vive em Sergipe, que é mais ou menos nessa posição do mapa, e aí a gente pode, a partir daqui, definir quais os países que estão ao nosso norte, qual país está ao sul de Sergipe, quais são os estados que estão a oeste do estado de Sergipe. Tudo isso quando a gente faz o posicionamento correto da rosa dos ventos no mapa que nós estamos analisando. Bom, chegamos ao fim dessa primeira etapa. Para completar essa aprendizagem, vocês vão pegar o livro de geografia e vão estudar das páginas 20 até a 25, e lá tem algumas atividades que vocês vão fazer. Vocês responderão às atividades, encaminharão para mim, como já está de costume, e a gente vai avaliar o que vocês aprenderam, para que a gente possa voltar depois, tirando as dúvidas e, possivelmente, melhorando a compreensão daquilo que nós falamos no dia de hoje. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.